Tá, então eu vou, a partir de agora, eu vou começar a gravar aqui também. Deixa eu ver aqui. Tá, já está gravando. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui nessa apresentação. Bom, para o pessoal que está chegando agora, eu vou usar uma apresentação, a mesma apresentação que eu usei a semana passada, então, mas eu vou ser um pouco mais objetivo e sucinto no conteúdo, né? Mas à medida que eu for falando, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, pode interromper, pode perguntar e a gente dá sequência, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente, deixa eu só me apresentar, né? Eu vou falar aqui, eu falo assim, quem estou eu, né? Quem estou, não é quem sou eu. Eu falo isso porque, de certa forma, eu vim de uma área de exatas, eu trabalhei muito tempo na área de TI, né? Então, hoje eu atuo como... Vocês estão vendo a apresentação, hein? Tá ok? Não dá para ver, não. Ah, não, apareceu? Peraí. Share screen. Aí não vai, né? Agora sim. Então eu digo quem estou eu, né? Porque esses dias mesmo eu vi algo relacionado a essa questão de que na vida muitas vezes nós temos muitos propósitos, né? E acaba colocando que esses propósitos estão ligados aos momentos da nossa vida, às fases da nossa vida. Então eu já trabalhei com TI por muitos anos, trabalhei na área comercial e de uns tempos para cá eu acabei como a Caroline estava falando, né, através dessa questão de autoconhecimento, né, as minhas próprias dores acabaram me levando a buscar algo de autoconhecimento e esse autoconhecimento acabou me levando para o lado terapêutico, sem saber entender de repente que essa era um pouco do meu propósito atual, né? Então agora eu estou seguindo nesse propósito aí há uns 4 anos. Então, eu estou hoje psicoterapeuta integrativo, né? Eu sou formado em psicanálise pela escola da Cristina Cairo também. Também sou formado em hipnose clínica pela escola de hipnose com o Valdeci Carneiro. Eu fiz um curso de 6 meses de hipnose, né? O pessoal, hoje, a gente tem uma questão de hipnose, às vezes de final de semana, de 3, 4 dias, né? Então, tem cursos que são um pouco mais profundos e a hipnose clínica, ela acaba sendo, quando você tem o contato e pode ter um pouco mais de prática, ela acaba sendo um pouco mais profunda, então é bem mais interessante. Também fiz um curso de hipnose não verbal, um italiano que vem aqui no Brasil, chamado Giancarlo Russo, e essa é uma das técnicas bem interessantes também da hipnose. Existem várias... mistos, né, de quando se diz em hipnose verbal, alguns falam de magnetismo, outros então assim, a hipnose verbal ainda é algo muito novo e ao mesmo tempo é algo muito novo cientificamente, né, com a metodologia comprovada, porque tem muita contradição, mas é algo bem interessante, bem profundo, né? Eu atuo com a hipnose verbal, mas não sou ainda não me considero um especialista, mas é muito interessante. Também sou formado em linguagem do corpo pela escola da Cristina Cairo. Também fiz um curso de programação mental, né, com técnicas de PNL, também na escola do Valdeci Carneiro. Fiz um curso de bioconexão com o Leandro Heck Gêmeo, que esse é um cara meio malucão também, da medicina tradicional chinesa, ele é doutor em medicina chinesa. E também fiz com ele a biometafísica facial, né? E aí, só para fechar ali, eu só sei que nada sei, né? Cada vez a gente vai aprendendo um pouquinho. Então, aqui eu vou falar sucintamente, tá? O que é a hipnose, como a nossa mente funciona, 5 passos que a gente utiliza na hipnose, os 3 segredos da mente e o poder, o que pode ser tratado através da hipnose, tá? Então, assim, eu vou ser um pouco objetivo, um pouco mais rápido, porque nosso foco hoje é falar também um pouquinho do conteúdo da linguagem do corpo. Lógico que também vai ser uma introdução e a gente vai vendo conforme o fluxo aí. A semana passada a gente começou às 7 da noite, né? A gente 7h30 mais ou menos também, e a gente acabou se estendendo até às 9 horas, mas aí na medida do que vocês puderem, o que for possível, a gente
para aí de acordo com o que cada um puder, tá ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala em definição de hipnose, é algo muito complexo, né? De você falar do que é hipnose. E as pessoas que não conhecem a hipnose têm, às vezes, um mito, né? Porque a pessoa ela assiste um vídeo na internet, vê uma hipnose, vê a pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã, né? E acha que ela entra sempre num transe, que ela precisa estar num estado alterado de consciência muito profundo para ela poder trabalhar clinicamente. Isso não é uma verdade, tá? Então, para nós, a hipnose clínica é algo muito mais sutil. A pessoa ela está consciente, ela não está dormindo, né? E ela não está num transe profundo, ela não necessariamente está num transe profundo, mas às vezes ela pode entrar. Né? E então, para a gente definir um pouco, uma das formas mais diretas de se dizer o que é hipnose, eu digo que é um estado natural da mente humana, onde ela pode acontecer de forma espontânea ou ser produzida intencionalmente. Quando a gente fala que ela pode acontecer de forma espontânea, por exemplo, quando a gente assiste um filme e se emociona e chora, né, a gente sabe que por trás das câmeras tudo aquilo que está acontecendo não é real. Você sabe que tem câmera, tem atores, então tudo aquilo é uma imaginação, é uma emoção que faz parte. Você acessa suas emoções e você acaba também sendo hipnotizado, né? Muitas das nossas ações, né, a gente fala que nós temos o livre-arbítrio, né? Mas o nosso livre-arbítrio começa aonde o nosso inconsciente coletivo não domina, né? O nosso inconsciente pessoal tem o nosso discernimento das coisas, que é mais complexo, né? Porque o nosso livre-arbítrio, ele é limitado. Então, quando eu compro um celular, quando eu compro um carro, quando eu compro uma roupa, uma bolsa, um calçado, normalmente eu tive uma influência externa. Então, isso alterou também o meu livre-arbítrio, muitas vezes. Ou seja, eu fui hipnotizado para ter o desejo de ter aquilo, né? Então, às vezes, para a gente explicar o que é hipnose, a gente tem que dizer o que não é hipnose, né? Hipnose não é dormir, não é acordar, não é perder a consciência, né? A pessoa no estado alterado de consciência ou naquele estado de relaxamento que a gente trabalha clinicamente, ela não vai contar segredo. O processo terapêutico, deixa eu ver aqui que tem alguém aqui, acho que a Caroline caiu. O processo terapêutico, ele não vai te levar a um estado profundo para você ter amnésia. É claro que em algumas situações a própria amnésia acontece, tá? Porque eu sempre digo o seguinte, a nossa mente inconsciente, ela tem duas funções, proteger e nos dar prazer. Então, às vezes, por uma necessidade de proteção, ela às vezes causa amnésia, né? Então, eu digo que a hipnose é um estado, na verdade, de hiperconsciência. A gente vai ver, eu vou explicar mais adiante, que por que hiperconsciência? Porque, normalmente, quando a gente traz traumas, sensações, angústias, dores, a gente está, na verdade, acessando células, memórias celulares, que podem ser por âncoras, por situações, por traumas, que a gente vai trazer isso para poder dar um novo significado, né? Então, quando se fala em hipnose, a palavra mais falada em hipnose é ressignificar. Ou seja, aquela sua criança que na infância passou por um processo, ela teve necessidade de crescer e identificar que ela não é mais aquela criança. Então, ela precisa dar um novo significado para aquela programação que ela recebeu. Mas a gente entendendo aqui como a mente pensa e age, vocês vão entender melhor como que é. Então, só para falar um pouquinho da história da hipnose, mas ser bem objetivo aqui também, de 1900 a 1967, tivemos aí o David Ellman, que foi um dos maiores hipnotistas já conhecidos, né? Por que eu digo... Vocês veem que praticamente é um período muito novo, né? De 1967, né? Na verdade, a hipnose existe desde 1800 e bolinha, né? Só que ela não era colocada no contexto terapêutico, porque ela era utilizada de outras formas, né? Às vezes até um pouco, vamos dizer assim, de má fé, né? As pessoas utilizavam a hipnose para se aproveitar de algumas situações. Então, ela evoluiu, basicamente, como clínica,
para vocês verem, foi de 1900 em diante, porque nós tivemos aí algumas mudanças também, quando Freud criou a psicanálise, Jung, Lacan, então é o pessoal mais recente, né? Então a hipnose sozinha, ela não é nada. Então, se a pessoa aprende a hipnotizar outra pessoa e ela não tem conceitos clínicos, então, ou seja, não tem conhecimentos de programação neurolinguística, seja linguagem do corpo, qualquer outro tipo de ferramenta, ou até a própria psicologia, né? São ferramentas cognitivo-comportamental, então são ferramentas que vão te ajudar, através da hipnose, a ter um resultado mais rápido num tratamento, né? A gente fala assim que, às vezes, você tem uma terapia convencional, né, no divã, que você fica lá, pode ficar lá 10 anos num divã, e através da hipnose, muitas vezes em 6 meses, no máximo 1 ano, você, dependendo da questão do trauma, você consegue acessar e resolver algumas questões, né? Depois, David Hellman, como eu falei, foi um dos precursores, pioneiros, né? Mas um cara muito importante aí também foi o Milton Erickson. Vocês provavelmente, se forem pesquisar, vocês vão ouvir muito falar em hipnose ericksoniana. Erickson, ele foi um dos caras que foi a base para a criação da PNL, que todo mundo ouve hoje, né? Então, o que aconteceu? O Erickson era um terapeuta que ele sofreu, durante a infância dele, né? Ele teve poliomielite aos 17 anos, na adolescência dele. Então, ele ficou numa cama, praticamente, por boa parte da vida dele, e só que ele, automaticamente, ele falou, eu não quero passar por isso, né? Ele se curou através do quê? De técnicas que ele mesmo criou pela mente. Uma das coisas que Erickson era sempre observado é que ele tinha uma acuidade sensorial muito alta, muito grande. O que é essa acuidade sensorial? Quando ele estava com poliomielite lá, incapacitado na sua cama, ele conseguia, através do simples som dos passos de quem estava vindo no quarto dele, sabia quem era que estava chegando. E mesmo sem ver a pessoa, ele já sabia quem era. Então, isso ele foi aumentando essa acuidade, e aí quando ele se curou, ele se tornou mestre e bacharel em psicologia e usava a hipnose como ferramenta para as terapias dele, para o tratamento dele. Aí o Bandler e o Glinders foram os criadores da programação neurolinguística. Vou só dar um embase aí, uma introdução, tá? Mas se quiserem, pesquisem mais. Bandler e Glinder foram os caras, são os pais da PNL, foram eles que criaram a PNL. Então eles usaram Regina Satir, Milton Erickson e uma terceira pessoa agora que eu não me lembro, mas Regina Satir e Milton Erickson, para quê? Para parametrizar. Eles ficaram anos e anos no consultório deles, ia parametrizando e criaram a PNL baseado nos conceitos das formas que eles utilizavam. Eles parametrizaram as formas de falar e agir com os pacientes, né? O Banner e o Glinder, se forem estudar depois um pouco sobre eles, se vocês já ouviram falar, um deles era matemático e o outro trabalhava com informática, era mestre em informática. Então vocês veem que os caras eram da lógica, também foram aí para humanas aí para parametrizar um pouco do contexto ali das terapias, né? Então vamos falar um pouquinho aqui agora de como é que funciona a nossa mente, tá? Essa forma de funcionamento da mente como nós trabalhamos na hipnose, tá? Jung, Freud, vocês vão ver que eles têm lá id, ego, superego, consciente, inconsciente, tá? Para hipnose, nós criamos 3 estágios, 3 partes da mente, e essas 3 partes, cada uma delas tem uma responsabilidade. Aí vocês vão entender quando eu explicar o que cada uma delas faz e como se acessa cada uma delas. Tá ok? Então a primeira parte é o consciente, né? O que ele faz? A segunda parte é o subconsciente e a terceira parte é o inconsciente. Tá? Então, ou seja, a gente dividiu em 3 camadas, consciente, subconsciente e inconsciente. Só que no contexto geral, nos processos, normalmente a gente só fala de inconsciente, tá? Mas cada um deles, para o processo clínico em si, a gente distingue de uma forma um pouco diferente.
Então, o que, que é o inconsciente? O que, que ele faz? Ele racionaliza, né? O nosso córtex pré-frontal, né? Todos os sentidos nossos estão aqui no consciente. Ele analisa, ele é onde você tem a força de vontade e é onde você tem a memória de curto prazo e sua memória funcional, tá? Depois a gente tem lá o subconsciente, onde a gente tem a memória de longo prazo, né? Tudo aquilo que fica desde do nascimento, digamos assim, alguns acreditam, outros não, que também durante a gestação estão também aí, né? É só fazer uma analogia, né, gente? Não vamos levar isso ao pé da letra, porque a neurociência não gosta desse tipo de analogia, mas nossa mente, ela funciona como um HD. Ela tem tudo, só que ela não acessa tudo. Então, o que, que você tem acesso? É o seu consciente, que é o pouco que está aqui facilmente, de fácil acesso e automático. Agora, o que está lá atrás de longo prazo é o que o nosso HD guarda em pastas. Né? Essas pastas, por exemplo, podem ter as emoções, a mente ociosa, os hábitos e a autopreservação. Né? Quando a gente fala de emoções, então está tudo aí, raiva, mágoas, amor, ódio, vingança, tudo que... Aí existe eu estou sintetizando tudo, tá, pessoal? Porque tem uma diferença entre emoções e sentimentos, mas eu estou colocando tudo como uma coisa só. E o que, que são os hábitos? O que, que são os hábitos? Por exemplo, se você sabe dirigir, isso é um hábito. Por quê? Porque num primeiro momento, quando a gente aprende a dirigir, não é um hábito, ele é racional. Nós estamos racionalizando. Então, no primeiro momento, ele está no nosso consciente. Ou seja, eu preciso me preocupar com o retrovisor do lado e do outro lado, acelerador, embreagem, acelera, solta, engata a primeira, tal, tal, tal. Então, eu tenho todo essa minha racionalização. Só que como o processo vai se transformando, ele vira um hábito, então ele entra automaticamente. Então hoje, quem dirige sabe que não precisa ficar racionalizando mais, é tudo meio que automático. Até o simples ato de escovar os dentes, por exemplo, é automático, certo? Então, aqui nessa área, no nosso subconsciente, é onde a hipnose vai atuar. Eu já vou explicar como atuar aí e por quê aí, né? E aí depois a gente tem lá o inconsciente, onde a gente tem o nosso sistema nervoso autônomo e o sistema imunológico. Ou seja, a nossa respiração, batimentos cardíacos, a circulação sanguínea, a reação do nosso sistema imunológico quando tem agentes invasores. Ou seja, tudo isso é automático. Eu não preciso dar ordens, por exemplo. Já pensou se nós tivéssemos que falar assim, coração, bate, não bate, bate, para. Né? Então seria a respiração, né? Inspira, respira. Então, às vezes, é interessante, por exemplo, existem algumas doenças neurológicas que elas atingem o sistema nervoso autônomo e a pessoa perde a função. No caso, vamos dizer assim, até esse vírus, né? Esse coronavírus. Por que a pessoa ela tem um problema de respiração? Justamente porque ele afeta o sistema imunológico e o sistema autônomo. Então, na verdade, essa dificuldade de respirar é porque parte do cérebro, no seu subconsciente, no seu inconsciente, né, vamos dizer assim, nessa área do seu inconsciente, foi afetada por esse vírus. Né? Então, se você sofreu uma alteração neurológica, o teu sistema não está conseguindo dar um comando simples, né? Mas aí eu não vou aprofundar nisso, que aí já entra em neurociência, né? Então já é um pouco mais complexo. Mas então, como é que a gente tem essa interferência, vamos dizer assim, essa programação da hipnose para atuar aqui nas emoções, na autopreservação, nos hábitos? Por exemplo, o que é um hábito? Fumar. Fumar é um hábito. Então, como a hipnose vai ajudar a pessoa a eliminar esse hábito? Através das técnicas da hipnose, da PNL, da reprogramação da mente. Ou seja, você vai reprogramar os seus hábitos. Tá? Porque, olhem, preste atenção. Por que é difícil parar de fumar? A gente olha ali, ó, no consciente você tem a força de vontade. Só que imaginem que a força de vontade é como uma pilha. Ela tem uma energia. Então, conforme você vai pondo essa energia, ela vai acabar num determinado momento. E o hábito está guardado lá, enraizado dentro do seu subconsciente. Então, fica muito mais difícil você eliminar o hábito. Seja uma dependência química, seja um cigarro, seja
um transtorno obsessivo compulsivo, porque se transformou num hábito, né? Então esse hábito ele tem que ser reprogramado. A sua mente ela criou esse hábito. E a mesma questão quando a gente fala das emoções, né? Então quando eu vou dar sucintamente aqui um exemplo, por exemplo, de emoção ou de uma memória ligada a uma emoção, por exemplo. Vamos dizer que na infância, eu vou explicar depois também mais para frente a questão desse poder de gravar, né, programas na nossa mente. Porque assim, do 0 aos 15 anos, nós temos essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa linha vermelha, que é o nosso fator crítico. O que é o fator crítico? Imagine o seguinte, ele é como se fosse uma camada protetora que nos dificulta o acesso ao nosso subconsciente. Então, eu estou racionalizando, analisando com minha memória de curto prazo, força de vontade, tudo ativo aqui. Só que eu não consigo, por exemplo, acessar uma emoção e mudá-la. Por exemplo, eu tenho raiva de tal pessoa, não, eu vou acessar essa raiva e vou acabar com ela, eu vou eliminar com ela agora. Seria bom, né? Seria bem interessante se nós conseguíssemos acessar facilmente essas emoções e substituí-las assim. Então, esse fator crítico, essa barreira de proteção, ela é responsável do quê? Do bloqueio, de que também, por exemplo, quando nós conscientemente não sejamos também sugestionáveis, porque essa barreira é um bloqueio de sugestões. Só que do 0 aos 15 anos, essa barreira ela é mais sutil, ela é mais, vamos dizer que é uma membrana protetora mais fina. Então, toda e qualquer pessoa que possa ser digamos assim, acima de mim, meus pais, avós, tios, são pessoas, médicos, psicólogos, seja uma pessoa que tenha, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer o termo aqui? Um grau de superioridade a mim, vamos dizer assim, um pai, uma mãe, eles têm a capacidade de passar pelo fator crítico e gravar, reprogramar a minha mente ou programar a minha mente. Se a criança lá do 0 aos 15 anos, ela ouviu os pais falarem que dinheiro era sujo, quem tem dinheiro não entra para o céu, então a mente dela vai criar um programa. Então, algumas vezes essa pessoa pode crescer e ela trabalhar, ganhar dinheiro, só que o dinheiro não para na mão dela e ela não sabe por quê. Esse programa gera um gatilho inconsciente, um gatilho no subconsciente, que ela, sem que perceba, quando ela pega o dinheiro, ela gasta. E aí, automaticamente, ela não consegue ter dinheiro, porque dinheiro é sujo. Dinheiro é para pessoas que não vão para o céu. Então, assim, essa autoridade que colocou essa informação na mente dessa criança, ela trouxe para a idade adulta sem perceber que isso interfere na vida dela. Tá legal? Então, assim, é um exemplo, né? São várias situações. Então, na hipnose, quando a gente faz esse processo, vamos dizer assim, de colocar a pessoa num transe, num relaxamento, que eu não preciso entrar num transe tão profundo, eu começo a deixar esse fator crítico mais acessível. Então aí, é lógico, através de uma anamnese, né, que é uma entrevista que a gente faz com a pessoa, a gente já vai ter uma ideia de quais são as necessidades, o que a incomoda, o que atrapalha na vida dela, para que ela possa trabalhar essas questões, emoções, hábitos, essas questões de memória que estão lá, ou crenças, né, como a gente fala hoje, né, crenças limitantes. Então essas crenças limitantes vão estar guardadas aí como autopreservação. Então ela estará lá com essa informação gravada de que o dinheiro é sujo, para se autopreservar, o dinheiro cai na mão e vai embora, cai na mão e vai embora, e ela não sabe. Então é muito interessante, né, quando as pessoas se livram desses programas, né, e a vida começa a fluir. Acredito que todos nós aí tenhamos alguns programinhas aí na nossa mente. Se querem fazer alguma pergunta, tá indo muito rápido, tranquilo? Bora lá, então? Vamos lá. Então, como a gente estava falando aqui, né? O nosso consciente, ele tem aí, como a gente diz, né? O Raul Seixas dizia que a gente tinha 10% de inteligência, né? E, na verdade, não é uma questão de inteligência ou não, né? Mas o nosso consciente, ele corresponde a apenas 5%.
do que a nossa mente tem de informação. O restante está lá no subconsciente. São coisas que o nosso subconsciente ele guarda, e muitas vezes a gente faz as coisas que não sabe o porquê faz, né? Então a gente repete muitas coisas sem saber o porquê, né? Quando eu falar da linguagem do corpo, vocês vão entender também o que quando a gente fala de preconceitos, de crenças, né? Então a gente vai entender algumas coisas até na questão da linguagem do corpo. Então aqui, para a gente que trabalha com hipnose, a gente tem alguns conceitos básicos, né? Que são aí alguns passos básicos para se hipnotizar alguém. Tá? Eu não tô aqui para ensinar ninguém a hipnotizar ninguém, tá, pessoal? A ideia, o objetivo aqui é só mostrar para vocês, lógico, eu falo, enquanto a gente está nessa linha terapêutica, muitas coisas convergem. Vocês vão perceber, às vezes a pessoa trabalha com Theta Healing, trabalha com Reiki, trabalha com coach, e elas usam essas técnicas, só que elas não foram colocadas como hipnose. Porque, por exemplo, o coach, ele é também parte de PNL. Boa parte do conteúdo de quem aprende o coach está ligado à programação neurolinguística. Tá? A gente separa a hipnose, porque muitas vezes a hipnose está ligada a questões do passado. Né? Quando a gente fala em vivências do passado, em trazer coisas, rememorar, né? Quando a gente fala em regressão, é algo muito mais simples do que se parece, né? Então a gente traz situações e a gente dá um novo significado para aquela situação que estaria bloqueando as questões na vida da pessoa, né? Então um dos primeiros passos aqui, a gente tem um bom pré-talk, né? O que é o pré-talk? Pré-talk é aquele momento em que você vai fazer um contato com essa pessoa e você vai identificar com ela quais são as necessidades dela e explicar o que é a hipnose, né? Mas nesse pré-talk a gente tem que ter o quê? A confiança da pessoa, né? Você vai explicar para a pessoa que a hipnose ela é totalmente segura, ela não vai invadir nada do espaço, nós não controlamos a mente da pessoa, ela vai estar no controle o tempo todo, a única questão ela vai seguir o que a gente fala de dar a direção, né? Ela vai seguir o caminho para poder buscar, né? Nós somos facilitadores. Uma das coisas que eu sempre digo para os meus pacientes, né? Alguns muitas vezes vêm assim, você vai me curar. Então é claro que a primeira coisa que eu falo, eu não curo ninguém. Eu sou apenas um facilitador. Eu vou levar o conteúdo que eu tenho para que você, na verdade, dê um novo significado para aquilo que te atrapalhava. Né? O segundo passo aqui dentro do pré-talk ainda, né, é o rapport. Acho que muitos de vocês já ouviram falar e que sabem o que é o rapport, mas se não souberem eu vou explicar. Alguém sabe o que é rapport? Sem ser o Dante, que o Dante já viu, né, Dante? E a Michelle, que é hipnóloga também, né, Michelle? A Caroline e a Daya sabem o que é rapport? Ok. Então, assim, o rapport o que é? É a comunicação entre o meu subconsciente, o meu inconsciente, com o inconsciente da outra pessoa. Então, é o momento em que eu me coloco de frente para uma pessoa e enquanto nós conversamos, eu, na verdade, acabo repetindo alguns atos, eu acabo espelhando o que aquela pessoa está fazendo para que, na verdade, o meu inconsciente se comunique com o inconsciente dela. Isso é uma espécie ela não verifica isso conscientemente, mas o nosso inconsciente se comunica. E aí nós conseguimos trocar, se conectar de certa forma. O inconsciente dela fala, poxa, aquele cara tem uma identidade, uma identificação comigo. Então esse rapport é essa forma de se conectar com a outra pessoa. E aí a gente explica também nesse pré-talk que o quê? A hipnose nada mais é do que foco e concentração. Então, a pessoa ela tem que entender, né, que se ela tem foco e concentração, ela vai conseguir resolver. Aí todo mundo fala assim, eu não consigo me concentrar. Aí você explica para a pessoa, não é assim também, né? Alguns momentos durante o processo, você vai também fugir, a sua mente vai te levar. É como a gente fala, né? Como a meditação, né? Você não consegue estar 100% naquele local, naquele momento. De vez em quando você sai um pouco, mas você volta. E às vezes até, durante o processo de hipnose, às vezes como o objetivo é conversar com o subconsciente, conversar com o inconsciente, às vezes a pessoa
racionalizando, ela vai para um outro local e muitas vezes você acaba no processo terapêutico tratando através de metáforas, né, que eu já até falei para o pessoal uma vez, através de umas metáforas você consegue acessar o inconsciente, porque vamos dizer assim, nosso cérebro, o primata, né, o que vem lá de trás, ele é infantil. Por que muitos comerciais, às vezes, colocam desenho, coloca criança, coloca uma brincadeira, né? Porque isso tudo é o que vai no inconsciente, né? É o que acessa o inconsciente muito mais fácil, né? O segundo passo é o convincer. O convincer são alguns testes pré-hipnóticos que a gente faz, né? Testes fisiológicos, né? Testes fisiológicos, na verdade, é meio que pegadinha. Você faz uma brincadeira ali, que é um teste dos dedos que colam tal, e a pessoa acaba percebendo aquilo, com os seus processos, ela vai começando a também deixar com que a mente dela possa criar ali um dos segredos da mente, né? Transformar o real e o imaginário, que eu vou falar mais para frente também. Os dedos colados, mãos coladas, né? Isso tudo é fisiológico, tá? Mas a partir do momento que você começa a ter uma resposta fisiológica, você vai começando a facilitar também o acesso aí a um transe mais profundo. Mão colada na cabeça, né? Entre outros testes. Tá? E aí a gente tem a indução, né? Que aí é um processo onde você vai aprofundando cada vez mais, né? E aí você vai fazendo uma inibição sensorial, você vai fazer alguns testes para que a pessoa perceba se no corpo dela, perceba se temperaturas no corpo, perceba que o inconsciente faz alguns movimentos sem que ela queira, sem que ela perceba, e assim por diante. E aí quando a gente entra nesse estado que vocês lembram lá da faixa que a gente tira do fator crítico, né? Então, quando você abre o acesso ao fator crítico, você começa a trabalhar aquelas questões emocionais, aquela parte mais profunda da memória de longo prazo, dos hábitos. Então, a partir do momento que você coloca a pessoa numa concentração mais elevada, você começa a acessar essas questões mais profundas dentro do subconsciente, do inconsciente. Aí o que acontece? Você abriu o fator crítico, você possibilita que você dê sugestões diretas para aquela pessoa. Às vezes o setting terapêutico, muitas pessoas falam assim, você dá uma sugestão, mas ela vai desaparecer depois. Por isso que a hipnose em si, ela precisa de um contexto clínico terapêutico. Você tem que entender um pouco mais, além de uma simples sugestão, você tem que ter um trabalho de metáforas, de conhecer e entender o que é aquela pessoa, qual que é a realidade daquela pessoa, né? Nós, enquanto hipnólogos, a gente não pode querer levar a nossa realidade para a realidade da pessoa. Então, as minhas experiências são minhas experiências, né? Então, a pessoa tem as experiências dela. Então, eu tenho que procurar não julgar, procurar não criticar. A gente tem que, num setting terapêutico, por exemplo, se eu sou simplesmente católico e eu não creio em nada, então dificulta o meu trabalho. Porque se vier uma pessoa que é da Umbanda e ela começa a falar, não, meu orixá, meu isso, meu aquilo tal, e você não entende aquilo, então você acaba se limitando também, você acaba criticando algo que você não conhece. Então nós, como terapeutas aí, seja qual for, né, a gente tem que respeitar, né, as crenças e trabalhar com as crenças da pessoa. Se ela falar que Iemanjá é a mãe dela, num determinado momento que você coloca ela num transe e ela está passando por um desespero, você fala, agora imagine Iemanjá do seu lado, que ela vai te proteger. E isso vai ter um efeito, porque é a crença da pessoa, né? Então, tudo isso é importante, né? Então, como eu falei, o aprofundamento é o quarto passo, né? E aí a gente vai entrar com as questões das sugestões, tá? Então, esses são os 5 passos aí para as pessoas serem hipnotizadas. E sempre que a gente usa esses processos, a gente tem que ter em mente, o Dante, isso aqui é novo, tá, Dante? A Ilha também na semana passada eu acabei colocando isso aqui, que eu acabei não falando, né? Que são os 3 segredos da mente, né? Então, quando a gente fala no pré-talk lá, eu sempre já explico isso para as pessoas, que o importante é ela ter
o foco, concentração, e esses 3 segredos da mente são muitíssimo importantes, porque vai ser a base praticamente de tudo que a gente vai fazer na hipnose. Esses 3 segredos, eles vão ser a base da hipnose, pelo menos do que eu trabalho, tá, gente? Eu estou falando aqui um pouco do que funciona para mim, tá? Então, tudo que você foca aumenta, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar muito disso, né? Então, a nossa mente, ela não distingue diferença entre sim e não, né? Então, tudo que eu focar aumenta. Então, às vezes eu vejo as mulheres, principalmente, tá? Desculpa, meninas, não é nada relacionado a vocês, mas algumas mulheres eu vejo, às vezes, ela reclamar assim, falar, poxa, eu só atraio homem que briga comigo, homem que me bate, alcoólatra, não sei o que lá, tal. Aí você começa a averiguar ali, você pergunta para ela, mas, poxa, o que você acha que você... Por que você acha? Ah, meu pai batia na minha mãe, meu pai era alcoólatra, e eu sempre falei para mim mesma que eu não queria alguém igual ao meu pai. Aí eu falei, tá vendo? Tudo que você foca aumenta. Então, eu faço até uma brincadeira, né? Eu falo para as pessoas aqui assim, não pense, né, aquela história, não pense num elefante cor-de-rosa de bolinhas vermelhas. Aí o que acontece? Quem pensou aí no elefante? Eu falei para não pensar, né? Quem conseguiu não pensar, né? Já veio, né? Por que vem automaticamente? Porque quando eu falo de algo que não existe, eu tenho que criar. A minha mente cria aquilo para que seja uma verdade, para ele poder negar. Então, antes de eu negar, eu tenho que fazer existir. Então, ou seja, quando a mulher fica naquela coisa, eu não quero um homem assim, assim, assado, então o que acontece? Ela atrai aquilo para ela vai vivenciar aquela experiência para poder negar, né? Então, é um dos casos do foco, né? Acho que muitos de nós aqui, eu já tive várias experiências da minha vida de coisas que eu foquei e lógico, foco, ação, né? Eu tenho que colocar em ação também, senão não acontece, né? Não é só o segredo, né? Que você vai lá e foca e fica só pensando o dia inteiro naquilo, que aquilo vai acontecer. Também não é assim, a gente tem que pôr ação, né? Então, se você foca, as coisas têm... você tende a agir, se movimentar para que aquilo se torne realidade. Aí o segundo segredo da mente é que ela não distingue o real do que é imaginário, né? Então, no processo terapêutico, quando nós estamos trabalhando com algo, quando a gente faz lá uma regressão, na verdade, a pessoa ela está vivenciando aquilo como se fosse verdade. Muitas pessoas vão gerar as sensações, ter as dores, chorar, ter as emoções. Por quê? Porque aquilo, para a mente, é real. Então, assim, ela não sabe diferenciar, né? Por isso que, em algumas situações, a pessoa tem que tomar cuidado quando ela vai contar uma história para alguém, principalmente uma história dolorosa, e se ela é muito visual, ela vai ver aquilo na mente e a mente dela vai reforçar aquilo mais ainda, né? Então a gente às vezes tem que tomar cuidado com as nossas imaginações, né? Por exemplo, aquela questão dos marido e mulher, né? Às vezes o cara fura um pneu, ele demora para chegar em casa, aí a mulher já cria na imaginação dela, pronto, saiu, tá bebendo, aí tá com outra mulher, tal, não sei o que, não sei o que. Aí o que acontece? O cara chega em casa, a mulher tá com aquele bico, ele não explica o que aconteceu, mas a mente dela já criou um filme, já foi tudo confabulado ali, né? Até nós mesmos, né? Eu tenho um recente fato, né? Falaram para mim tanto do filme do Coringa, falaram, não, o filme é legal, não sei o quê. Então eu comecei a criar um filme na minha cabeça. Falei, puxa, legal. Então, puta, aí começaram a falar o filme do Coringa, o filme do Coringa. E aí eu assisti o filme e falei, poxa, não é tudo aquilo, né? Para mim. Por quê? Porque eu criei uma expectativa e eu fiz um filme na minha mente. A minha imaginação foi superior ao que eu esperava, né? Então, ou seja, eu criei um filme e às vezes a gente faz isso sem perceber. Né? Às vezes a gente se frustra, se decepciona com algumas coisas por causa da nossa imaginação. A gente quer criar algo lá na frente e aí aquilo é totalmente diferente. A gente acaba, através da nossa capacidade de imaginação, se frustrando.
né? Criando muita frustração. Aí é a questão do outro segredo da mente, né? Que ela não sabe identificar e não reconhece o que é presente, passado e futuro. Né? Quando a gente fala de presente, passado e futuro, a gente, o passado, o que ele traz? Ele pode trazer dor, pode trazer experiências, pode trazer bloqueios, pode trazer depressão, porque ele vai começar a acumular estados emocionais, né? Então, quando a gente começa a vivenciar frustrações passadas, é o caso de depressão, pânico, né? Então, tudo isso está ligado ao passado. Então, tem muita gente que fica muito presa ao passado, né? Seja ele positivo, é bom, lógico, é muito bom lembrar do passado de coisas boas, mas nós temos uma falha na nossa mente, que é justamente lembrar de fatos negativos de uma forma ruim. Por exemplo, se eu perguntar para todos aqui na sala onde estavam no dia 11 de setembro de 2001, eu tenho certeza que todo mundo se lembra onde estava. Conseguem se lembrar? Levanta a mão aí quem lembra onde estava no dia 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram afetadas. Então, justamente por quê? Porque a mente, ela grava emoções negativas do passado. Então, vocês conseguem detalhar onde estavam, com quem estavam. E aí, se eu perguntar onde vocês estavam há 3 dias atrás, muitos de vocês vão ter que dar um tempo, parar e pensar. Ou seja, uma memória que teoricamente seria de curto prazo, ela não é acessada facilmente como a de longo prazo. Porque através do quê? De um trauma do passado, a gente consegue acessar uma emoção negativa. Então, essa emoção negativa, ela acaba tendo uma força muito grande na nossa mente. E o futuro, a gente sabe, né? O que é o futuro? É o que a gente está, como eu dei o exemplo, né, da nossa criação mental. Eu crio uma coisa e ela não acontece, eu me frustro. Então, eu me pré-ocupo de algo que eu ainda não realizei, eu ainda estou por realizar algo. Então, o que vem com isso? Uma pré-ocupação? A ansiedade, né? Que é o que? É o mal do século, né? Um dos maus, entre depressão, síndrome do pânico, ansiedade, ou seja, por isso que hoje se fala muito que de viver o presente, né? O poder do agora, meditar. Eu digo assim, a meditação é algo que muitas vezes a gente tem uma confusão muito, assim, muito, a gente tem uma carga muito pesada em cima da meditação, né? Então, assim, na verdade, a meditação, a própria palavra em si quer dizer mediar a ação, né? Ou seja, estar presente em tudo que você faz. Quando eu estou dirigindo, se eu estiver presente naquele momento, eu estou meditando. Mas quem aqui consegue estar presente aqui sem se preocupar, puta, eu tenho que chegar em tal lugar, tenho que fazer tal coisa, né? Então, ou seja, você já pré-ocupa a sua mente com uma coisa que você deveria estar no presente, né? A questão até simples, o simples momento de você estar no seu momento em que você se alimenta, né? Comendo, né? Quem aqui come sem assistir televisão, sem mexer no celular, sem fazer nada? E quem consegue se concentrar, sentir a comida, né? Então, isso é meditação. Esse simples ato de estar mediando a sua ação é estar no presente, é estar meditando, tá? Então, estar no presente, estar naquele momento em que você está, já é uma forma de estar meditando. Tá legal? E aqui, para fechar aqui, só para encerrar, a parte que a gente trabalhou aqui da hipnose, tá? Eu fui bem rápido, né? Bem objetivo, para sintetizar um pouco do que a gente falou na semana passada. Então, o que a gente pode tratar aí através da hipnose? Vícios, álcool, cigarro, drogas, né? Roer unha, um simples vício até também, é um vício. Asma, coceira, alergia, autoconfiança, aperfeiçoamento de memória, bruxismo, dores gerais, a fibromialgia, eu já tratei casos de fibromialgia, depressão também já tratei, pensamentos suicidas, síndrome do pânico, dores de cabeça, insônia, timidez, preguiça, procrastinação, ansiedade, reeducação alimentar. Reeducação alimentar é bem interessante, eu tenho conduzido alguns trabalhos com o balão gástrico hipnótico, e é justamente para redução, né, de estômago, uma redução de estômago através do balão gástrico, e a pessoa para emagrecimento, então é bem interessante. Temperamento agressivo, ou seja, com hipnose, a gente pode tratar tudo que a pessoa não
nasceu. Ou seja, o que ela adquiriu durante, vamos dizer, as experiências de vida, são emoções, são hábitos, são traumas, são experiências, são programações, então ela pode tratar a partir da hipnose. Só que agora também tem uma questão, né? A pessoa ela tem que estar disponível e querendo fazer esse tratamento, né? Ou seja, ela tem, como eu falei, eu não curo, nenhum hipnoterapeuta tem a capacidade e condição de curar ninguém. A pessoa ela vai ter que se entregar no processo para que ela possa realmente ter os resultados que ela busca, né? Em qualquer terapia, né, nós sabemos disso, né? O engajamento da pessoa, eu sempre avalio, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, de 0 a 10, qual que é o seu engajamento agora, né? Se ela fala assim, eu não estou realizando o que você me pediu, é 5. Eu falo, então a gente não vai conseguir chegar no seu objetivo. Então tenha consciência disso, que amanhã ou depois, se você me cobrar de que você não está tendo resultado, você sabe que você não está engajado. Porque muitas vezes a gente tem alguns exercícios, tem algumas questões que a gente tem que trabalhar junto com a hipnose, né? Porque, como eu falei, a hipnose sozinha não é uma terapia. Ela precisa de tudo que é correlacionado. E entre dessas correlações, eu vou falar um pouco de linguagem do corpo, que seria essa outra correlação. Mas antes eu queria abrir aqui para a gente bater um papo antes de eu começar a falar sobre a linguagem do corpo. O que vocês têm dúvidas, comentários? Foi muito rápido? Querem falar alguma coisa? Podem abrir o microfone aí, fiquem à vontade. Pode seguir. Pode Tudo seguir? certo. Tranquilo? Segue. Mas tá tranquilo por enquanto? Eu tô indo muito rápido? Tá bem claro. Legal. Não, tá ótimo. Também. Não, tá Legal, ótimo. Tá ótimo, tá bem claro, realmente. legal. Vocês acharam correlações com o trabalho de vocês aí, no dia a dia? Muito, principalmente por a minha formação em PNL, né? Uhum, Então, muito das técnicas e esse universo do inconsciente, do subconsciente, do consciente. É como você disse, todas as terapias vão para esse espaço, né? Até mesmo a terapia floral, enfim. É um universo bem conhecido, mas a forma que você colocou é realmente bem explicativa, assim. Hipnose eu fiz uma vez, e eu tenho uma amiga que é hipnoterapeuta, e realmente é uma técnica que eu acho muito eficiente para mudança de padrão de comportamento e assim, até é algo que para mim é interessante, porque na terapia floral você só consegue trabalhar o que está no consciente, né? Então, às vezes, você já percebeu algo que está no inconsciente, né, do interagente, mas você só vai ter eficácia em dar certa essência se isso já estiver no consciente. Então, existem outras técnicas, mas me veio a pensar que a hipnose é uma... Porque, assim, dentro do meu trabalho, como eu faço um plano de desenvolvimento individual, eu utilizo outras técnicas que eu não faço, mas que eu conheço pessoas que eu posso indicar, então, tipo, constelação familiar, e me veio o quanto a hipnose pode estar alinhada a esse meu trabalho também, principalmente para trazer esses assuntos do inconsciente e do subconsciente para a consciência, né? Bem legal, parabéns. nada, obrigado. Legal, legal. A gente vê que tudo converge, né, de certa forma. E a terapia floral, você usa florais de Bach ou são florais específicos daqui do Brasil mesmo? Porque agora tem, né, florais aqui de Minas Gerais, tem umas coisas aqui locais também, né? Na verdade, agora eu estou fazendo a formação dos de Bach, mas na fórmula eu acabo usando outros sistemas também. E venho estudando porque, assim, tem vários, né? O Bach foi o primeiro, mas, assim, hoje tem uma infinidade de essências e que são maravilhosos, da Austrália, da Califórnia, do deserto. Aqui no Brasil tem o Filhas de Gaia, tem o Florais dos Golfinhos, de Minas, Saint-Germain, então tem vários, assim. É um universo que eu gosto bastante. Muito legal, legal. Isso é um tema que mais para frente também eu quero estudar um pouco, assim,
Na escola que eu estudei psicanálise foi muito interessante, que como ser uma integrativa, então eu estudei um pouco sobre óleos essenciais, aromaterapia, e por exemplo, no meu setting terapêutico, normalmente eu uso aroma de lavanda, né? Porque a lavanda também ela abre um pouco, ela deixa a pessoa relaxar mais e também facilita o acesso ao inconsciente. E é interessante que eu aprendi a fazer um gel com óleo essencial de lavanda para a pessoa à noite passar nos pés, aquele gel tem uma quantidade, lógico, certa, né? Porque o óleo essencial é muito potente, né? Então, ele é muito potencializado tanto quanto os florais, né? Então, eu faço um gel, às vezes a pessoa, quando ela tem um pouco mais de dificuldade de trazer as coisas, esse gel, ela passa na sola dos pés, e esse gel ajuda ela a sonhar, então ela começa a abrir um pouco o subconsciente, né? Então, assim, o legal dessa integração, né, de todas os conteúdos e conhecimentos é que a gente pode adequar em várias situações, usar várias coisas. Eu adoro pedras, adoro cristais, então, assim, tudo isso tem uma correlação, né? Legal. Vamos lá, então, vamos continuar? Então, pessoal, agora eu vou fazer uma pequena introdução do que eu consegui colocar aqui para a gente discutir um pouquinho sobre a parte de linguagem do corpo, tá? Agora são 8 horas, acho que vai levar aí uns 40 minutos, no máximo uns 30 minutos, 40 minutos. Então, eu vou introduzir umas questões, e aí as próximas apresentações, a gente verifica se eu novamente faço, ou se a gente vai mudar um pouquinho o contexto, porque a linguagem do corpo é muito complexa, muito profunda, e tanto que eu estou aqui comigo, aqui eu tenho, como eu estudei na escola dela, né, então eu tenho aqui, são 3 edições só de linguagem do corpo, então a gente tem todos os órgãos, então eu vou explicar um pouco para vocês vão entender melhor do que é a metafísica, né? O que o corpo fala muitas vezes, o que ele quer dizer para a gente e qual é essa correlação, né? E é muito interessante que na minha experiência clínica, né? Na minha experiência clínica, eu tenho experienciado situações que, o corpo fala mesmo, né? A gente, num primeiro momento, a gente fica na dúvida, né? Fala, poxa, mas será que é isso mesmo? Então, quando você começa a colocar em prática, acho que tudo na vida é prática, né? Então, quando a gente começa a colocar em prática, a gente começa a entender melhor algumas coisas. Lógico, trazer essa realidade. Por isso que até essa apresentação aqui, né? Eu vou falar um pouquinho, na verdade, a apresentação eu trouxe um pouco de uma outra apresentação que eu tinha. Deixa eu colocar aqui ela aberta aqui. É uma apresentação que eu tinha. Vamos lá. Que recentemente eu havia... Estão vendo aí? Tá na tela? Tá, né? Legal. Então, assim, essa apresentação eu tinha lido recentemente um livro muito interessante, né? Sobre neurociência, né? E eu comecei a fazer essa apresentação e agora eu coloquei ela também para fazer essa introdução aqui na parte de linguagem do corpo, né? Então, como eu falei lá na hipnose, né? A gente tem uma questão de crenças, né? Então, assim, não existe uma verdade absoluta, né? Cada um tem o seu mapa, né? Como vocês que estudam PNL, a Carolina que estudou PNL, o mapa não é o território, né? A minha realidade é minha, né? Então, como aqui, essa imagem quer dizer isso, né? Cada um vai ter um ponto de vista, depende de onde você está, né? Então, as verdades, tudo que eu estou falando aqui, para mim, como eu falei, na prática, para mim, na prática terapêutica, na prática clínica, tem todo um respaldo e realmente eu vi resultados, né? Isso me ajudou. Então, mas eu coloco para vocês, se você falar assim, não, isso para mim não faz sentido, põe num quadrinho aqui do lado, né? Guarda ele e de repente no momento isso pode ser que venha a fazer sentido, né? Não questionar, assim, lógico, nós temos que ser questionadores, mas não trazer a dúvida, né? Então esse quadro vai estar lá, né? Então, quando eu falo assim do conhecimento também, né? O conhecimento é algo que pode te libertar ou pode te escravizar, né? Então, a gente diz o seguinte, que a própria ciência, ela demonstra que a verdade de hoje é a mentira de amanhã. A gente ouve a todo momento, né? Ah, o ovo faz mal para a saúde. Não, o ovo é bom.
né? O chocolate faz mal. Não, mas o chocolate amargo, ele vai melhorar dopamina, tal. Ou seja, não tem uma verdade absoluta, né? E se você se prende a um conhecimento, você se torna escravo, né? Então, eu acredito que nós temos que estar abertos a várias possibilidades, né? E eu me sinto assim, né? Eu me coloco assim, como já dizia Sócrates, né? Só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca na vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa, né? Então, acho que hoje a gente vê muito sobre os filósofos antigos e mais de 2000 anos atrás de história, né? A gente vai trazendo isso hoje e vai vendo que, de certa forma, os caras já sabiam de muita coisa naquela época, né? Por exemplo, aí o Hipócrates, que é considerado aí por muitos uma das figuras mais importantes da medicina, e ele dizia lá, nosso cérebro é a fonte das nossas emoções, né? Ou seja, tudo que nós pensamos, sentimos e agimos pode estar relacionado a todas as dores que nós temos no nosso corpo podem estar relacionadas ao que pensamos, à forma que pensamos. Aí Marco Aurélio, no ano 180 também, ele dizia o seguinte, se você se sente angustiado por algum fator externo ou interno, a dor não se deve a esse fator, mas ao peso que você dá a ele. E você tem o poder de revogá-lo a qualquer momento, né? É como eu falei na hipnose, né? Tudo na vida é o significado que a gente dá, né? Então, muitas vezes, nós damos um significado muito pesado para algo. E quando a gente sente dor no corpo, essa dor tem uma origem, né? Essa origem, vocês vão ver que tem muitas correlações, tá? Então, hoje, como eu vou introduzir, falar um pouco da linguagem do corpo, a gente vai fazer, talvez eu traga algumas situações e vocês vão usar isso no dia a dia de vocês, de repente, para começarem a pensar um pouco sobre esses detalhes e depois, quem sabe mais para frente, vocês vão entender melhor isso. Só para ilustrar aqui, né? Por mais que nós tenhamos esses filósofos lá que há mais de 2000 anos já estavam falando muitas coisas, fora taoísmo, Xing, que são mais de 5000 anos, a gente teve aí o Freud, né? E o Jung, que são dois exemplos aí, acho que nós temos vários outros, mas o Freud foi o pontapé inicial na psicanálise, né? Foi o pai da psicanálise, que em 1900 ele criou lá o livro Interpretação dos Sonhos, né? E aí depois veio o Jung e criou a psicologia analítica, ou seja, o Freud, o Jung, ele era um discípulo do Freud, só que num determinado momento ele falou, eu não quero seguir você, Freud, porque você só fala, tudo é derivado da sexualidade, da libido, do desejo, então tudo para você tem uma relação, e para mim não. Então Jung era um cara assim que ele estudou o Xing, estudou astrologia, física quântica. O cara se aprofundou em muitos cenários, ele viajou o mundo, foi para tribos, foi para vários lugares e assim, a vida desses caras foi se dedicar a estudar o comportamento humano, as emoções do comportamento humano, né? Então, muito do que eles fizeram também ajudaram para que nós possamos hoje poder, de certa forma, trabalhar clinicamente em seja qual for a área, né? Então, vamos lá. Então, vou explicar, então, o que é a linguagem do corpo, né? O que é? A linguagem do corpo é a psicologia da correlação entre mente e corpo, né? Ou seja, o corpo é o reflexo da mente, né? Antigamente se dizia corpo e mente separados, mas, na verdade, os dois, eles agem juntos, né? Corpo são em mente sã, né? Penso, logo existo, né? Então, todos esses ditos aí dos filósofos antigos, né, já tinham essa relação de corpo e mente, né? Então, esse contexto, na verdade, da linguagem do corpo, ela vem de muito tempo atrás, né? Ou seja, no Egito, na Índia, Tibete, China, Indonésia, era um conhecimento empírico, né? Eles passavam de pai para filho. Todos os médicos, sacerdotes faziam o diagnóstico através dessa correlação. Ou seja, a somatização, ela tinha uma origem, e ela trazia uma determinada dor do corpo, uma determinada somatização psicossomática. Aí, com o tempo, a religião, política, né, todos os conhecimentos começaram a ser ocultos, né? E como até a gente sabe, né, na época
da Inquisição, né? A Igreja Católica pegava tudo e falava, não, é bruxaria, né? Então, se você falasse da pessoa que determinada dor era porque ela pensava naquilo, então isso é bruxaria. Então, não vai toma essa ervinha aqui que você melhora, né? Então, tudo isso ficou guardado no Vaticano, né? Na Grécia, Alexandria. Então, tudo isso foi escondido e foi esquecido, ficou esquecido, né? E aí hoje essa medicina psicossomática, né, está recolocando isso, a mente no corpo, né? Ou seja, a gente não tem que tratar a doença, a gente tem que buscar tratar o doente, a gente tem que tratar a origem da doença, né? Infelizmente, lógico, a gente sabe que os remédios, né, são parte importante em alguns processos, só que eles também mascaram e criam pessoas viciadas, dependentes. Então elas nunca vão se curar, porque elas vão viver o quê? Mascarando a dor. Então quando eu vivo com dor de cabeça, eu tome lá Advil, tome, sei lá, aspirina, então eu tomo, eu curo, né? Então o que adianta? Ela não cura, na verdade ela está mascarando essa dor. Legal? Então o que está acontecendo hoje em dia? Eu estudei lá na escola da Cristina Caro e eu estou percebendo até os próprios médicos. Na minha turma mesmo tinha 3 médicos estudando essa questão da psicossomática. E muitos deles falavam o seguinte, às vezes eu fico triste que eu mesmo estou envenenando uma pessoa. Muitas vezes ela vem com uma questão e eu dou um remédio e ela fica naquela dependência e daqui a pouco ela traz outra questão. E aí eu sei que essa questão que ela trouxe agora foi justamente uma questão que o organismo dela está trazendo esse problema pelo próprio medicamento que ela anda tomando, né? Então, assim, os próprios médicos hoje estão mudando um pouco os conceitos, tá? Queríamos que fossem todos, né? Porque nem todos têm tempo de conversar, é claro, é aquele negócio, né? Entrou um, sentou, qual é o seu problema? Tá, toma isso aqui, tá, toma isso aqui. Então, infelizmente, não é tão simples assim, mas a indústria farmacêutica, de certa forma, é responsável, né, pelas escolas de medicina, faculdades, então, basicamente, elas que batem na porta dos médicos para oferecer os novos milagres para solucionar os problemas das pessoas, né? Então, a linguagem do corpo, né, procura ser um diagnóstico exato, fisiológico, né, que muda buscar a causa, para que a pessoa se cure das doenças, para que ela entenda que aquela emoção se converte em algo. Tá? Isso inclui também o que a gente chama de doenças hereditárias. Né? Porque uma doença hereditária, como eu falei muitas vezes, eu tinha falado na hipnose, né, muitas vezes é uma repetição de padrão. Se as pessoas vivem numa determinada família que tem determinados hábitos, a tendência delas também ter determinadas doenças vai se potencializar pela repetição dos hábitos. Então, muitas vezes, a gente entende que os fatores hereditários são 35%. Os outros 65%, como que você vai trabalhar isso? Como é que você vai mudar? Como é que você vai sair desse padrão? Né? Por exemplo, todos nós temos as células cancerígenas. Todos nós. Então, o que hoje acontece? Há 30 anos atrás, pouco se falava em câncer. Né? Nós entramos numa linha de hábitos e comportamentos que mudou totalmente. Então, hoje o câncer é algo que se fala, se vê a todo momento em pessoas. Só que na metafísica também, nós sabemos que nem tudo que entra pela boca faz mal. Às vezes, o que sai pela boca, muitas vezes, faz muito mal do que entra, né? Porque, às vezes, também pessoas que fumam, bebem, mas são mente aberta, não se preocupam com nada, dificilmente adoecem. Por que será, né? Eu conheci um senhor, uma vez ele tinha 103 anos, fumava pra caramba, e você fala, como é que pode, cara, 103 anos? Mas você via, ele ficava na rua contando piada, ficava, né? A gente vê aquilo e fala, poxa vida, o cara é feliz, né? Então, ele já, a gente fala, né, a nossa fisiologia, a nossa capacidade, nós temos a capacidade de criar todos os remédios que o nosso corpo precisa. Nós temos tudo dentro de nós, só que muitas vezes a gente vai buscar fora, né? Porque nós fomos condicionados a buscar isso fora, mas nós podemos produzir dentro de nós. Né? Porque a autocura, né, como vem aqui, a autocura é direito de todo ser humano. Meu gato acabou de pular aqui. Isso, meu filho, vai quebrar a pata aí, desculpa.
Tá bem. Saiu andando, tá bem. Ele pulou só do telhado aqui, que ele ficou aqui em cima. Oh, o brincalhão aqui estava em cima do teto aqui, mas então, assim, então, como a gente fala, autocura é o direito de todo ser humano. Então, nós temos essa capacidade de se curar, né? Então, aqui, na linguagem do corpo, a gente vai... Eu vou falar um pouco, a gente não vai conseguir falar muito hoje, tá? Então, eu vou falar um pouco, vou fazer uma introdução do que a gente aprende, né? A gente aprende sobre as polaridades, o equilíbrio energético dos chakras, né? Que cada chakra, quem é reikiano, né? Quem trabalha com equilíbrios de energético, vai entender aí, que já sabe, já deve ter visto sobre os chakras e onde cada um deles atua, né? Oh, meu Deus, o cara tá fazendo bagunça mesmo. E aí eu vou mostrar rapidamente um quadro aqui bem interessante, se der tempo, sobre os chakras. Então, a gente vai falar aqui sobre as fases da vida, porque aí, no caso, as fases da vida, algumas partes do corpo e a somatização, fases da vida e fisiognomonia. Nós não vamos conseguir entrar em tudo isso hoje, tá? Eu acredito que a gente vai falar um pouco aqui sobre chakras e algumas partes aí que a gente tem no corpo, eu vou falar. E aí vocês até podem perguntar algumas questões, eu vou levantando aqui, a gente vai falando que pode ser... Eu tô com os livrinhos aqui, tem a minha colinha, né? Então, é bem interessante, porque é muito, como eu falei, muito profundo, muito complexo. Então, se alguém quiser, eu falo algumas questões, e aí a gente vai levantando e vai discutindo algumas coisas aqui, tá legal? Então, todo mundo sabe o que é esse símbolozinho aqui, né? O Yin Yang, né? Conhecem? Ou seja, é um símbolo do taoísmo, né? É um conceito taoísta, né? Que ele expõe a dualidade de tudo que existe no universo, né? São as duas forças fundamentais e opostos e complementares, que se encontram em todas as coisas. O Yin é o princípio feminino, noite, lua. Eu vou mostrar mais um pouquinho depois do que a gente também considera Yin. A passividade, absorção, e o Yang é o princípio masculino, sol, dia, luz e atividade. Esse símbolo aqui, então, a parte branca é o homem, a parte é o masculino, né? O branco é o masculino e o preto é o feminino. Agora é legal isso aqui, ó. A representação no taoísmo, aqui na medicina tradicional chinesa, a gente vem aqui e explica, né, o que quer dizer esse símbolo, né? Porque todo mundo vê, sabe que é yin yang, mas não sabe o que significa. E a explicação é bem interessante. Olha só, essa parte do centro dessa parte branca, que é preta, né? Então é energia da mãe, ou seja, é o pequeno yin. E a energia do pai é o pequeno yang. Ou seja, aqui a gente chama de útero. E aqui a gente vai chamar de espermatozoide, né? A gente tem o corpo físico, Jing, que é essa parte externa. A energia terrestre, que é toda essa parte escura do grande Yin. Aqui a parte da energia celestial, grande Yang. O espírito Shen, que é essa parte amarela aqui, que é o centro, que faz a separação entre os dois, entre a energia celestial e a energia terrestre. Então, como é que funciona isso? Olha só que interessante. Quando o pequeno Yin, que é o útero materno, se encontra com o pequeno Yang, então a gente tem o pequeno Yin se encontra com o pequeno Yang, que, ou seja, é o espermatozoide junto com o óvulo feminino. Então, eles formam o Yin, ou seja, o grande Yin, que se junta, é o Yin grande com o Yang. E eles se juntam com a energia celestial e energia terrestre. Assim se materializa o corpo físico, ou seja, assim se forma esse símbolo através da junção da energia da mãe e do pai, e juntando o corpo celestial e o corpo terrestre, ou seja, vai se estar preparado para receber um espírito. Olha que interessante. Eu preciso do órgão masculino, feminino e do sêmen, né, do masculino, do espermatozoide, para fecundar, formando-se um corpo que fica disponível para receber um espírito. Muito interessante, né? Porque assim, a gente vê o símbolo e não sabe ao certo o que significa, né? E o taoísmo, né? Eu não sei se alguém estudar, eu estudei um pouco, é o todo, né? Ele representa o todo.
né? Então, o que acontece? Esse símbolo representa o todo. É a expressão de um corpo que vai receber um espírito através da fecundação dos óvulos. E a gente conhece aí somente como o símbolo do Tao, né? O Yin Yang, né? Então, assim, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Do Yin, do Yang, né? O Yang, que é o pai, que representa a prosperidade, magreza, lado esquerdo, sol, branco, sal. E o Yin, que é mãe, espiritualidade, obesidade, lado direito, lua, preto e açúcar. Então é bem interessante, né? Quando a gente fala em dualidade, tudo no mundo é dual, né? A gente tem que ter... o que seria do sol se não fosse a lua? O que seria da lua se não fosse o sol? A lua não tem luz, né? A lua simplesmente reflete o sol que está do outro lado, jogando a luz dele contra a lua, né? E as fases da lua são reflexo da Terra que bate sobre a lua, né? O que seria do preto sem o branco, né? O que seria do doce sem o sal, né? E aqui, gente, eu vou começar a falar um pouco de algo que, às vezes, como eu falei, né? De crenças, tá? Acreditem ou não, tá? Isso na escola da Cristina Cairo, a gente tem essa questão da polaridade na infância, né? O que é essa polaridade? É uma energia que a criança leva dos 0 aos 15 anos. Então, do 0 aos 7 anos e meio, a polaridade é yin, ou seja, tudo que a mãe sente, vive e passa pode ser refletido na criança. Dos 7 anos e meio aos 15 anos é a polaridade yang, ou seja, toda a energia e vitalidade e situações que a criança experimenta e passa é referência de experiências do pai. Então, como é que é isso, Ednei? Não entendi nada. Então, por exemplo, do 0 aos 7 anos e meio, a Cristina Cairo, ela sempre brincava, ela falava o seguinte: é sempre bom a gente ter um animalzinho em casa, ou filhos, porque toda a energia que a gente passa, quando a gente tem situações, elas vão para a criança ou vão para o animalzinho de estimação, né? Às vezes é um pouco complexo, como eu falei, tá, pessoal? Isso, a crença não é uma verdade absoluta, né? Se vocês não aceitarem essa ideia, coloquem no quadrinho ali, mas eu digo por experiência própria, né? Alguém aqui tem gato? Levanta a mão aí se alguém tem gato. A Daia? Daia, você pode perceber que algumas vezes você deita na cama e o gato deita em cima de você. E provavelmente ele vai deitar em cima de um chácara seu. Às vezes pode ser no peito, pode ser na barriga, pode ser nos teus órgãos, ou às vezes ele pode ficar na tua cabeça, no teu pescoço. Por quê? O gato é um reikiano de natureza. Ele tem uma energia, ele tem uma percepção energética do que está em desequilíbrio na gente. Então, quando ele se posiciona em determinados pontos do seu corpo, provavelmente você está em certo desequilíbrio por algum motivo, né? E, de certa forma, ele está descarregando essa energia. Quando ele pula de você, porque ele falou, chega, né? Já deu. Então, voltando à criança, eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, quando a gente fala em pulmões, né? A gente tem órgãos duplos, né? Então, quando a gente tem determinados órgãos, pulmões, rins, a gente tem uma questão muito forte de relações. Vocês já devem ter visto na psicossomática, quando a gente fala em pulmão, a gente fala em tristeza, né? Sentimento de tristeza. Então, porque a gente muitas vezes vê crianças que têm bronquite, têm asma. Então, o que acontece? Aquela bronquite, aquela asma, a gente sempre fala que o problema é do ar, o problema é do local, é de mofo, é daquilo, mas na verdade o gatilho para aquilo tudo é de uma tristeza emocional da relação dos pais, né? Recentemente eu peguei uma paciente e eu estava trabalhando com ela e ela tinha um menino de 6 anos que estava sofrendo muito de bronquite, né? E ela tinha separado recentemente do marido. E eu perguntei para ela, eu falei, olha, como é que é? Você fica, como é que você fica, como é que é o diálogo do seu filho em relação ao seu marido, seu ex-marido? O pai dele é um vira-lata, é um cachorro sem vergonha que aprontou comigo, não sei o que e tal. Ele me abusou, fez isso, fez aquilo. Eu falo para ele que seu pai não presta, seu pai... Eu falei, tá, mas você sabe que essa bronquite que ele está sentindo hoje é porque você descarrega toda essa tristeza, essa mágoa, essas dores suas, você está descarregando isso nele.
Então, faz o seguinte, vamos trabalhar isso em você e você vai perceber que essa bronquite que ele tem vai melhorar a partir do momento que você mudar seus pensamentos, a sua forma de pensar e essa descarga energética que você faz nele. A gente começou a trabalhar, tal, e ela parou de xingar o pai, de trazer mágoa, não sei o quê, e a bronquite do menino foi embora, né? Isso é um exemplo de um de muitos casos, de muitas questões, tá? Então, às vezes, eu tenho vários casos, várias situações, né? Teve um outro caso também, um amigo, eu estava conversando com um amigo e tal, e uma vez ele, pô, machuquei, meu filho machucou o pé direito, né? Eu falei, quantos anos teu filho tem? Ele falou, 12 anos. Aí eu perguntei para ele, quem é a mulher no trabalho, no seu trabalho, assim, que você convive, que você trabalha, que está atrapalhando o seu caminho? O cara tomou um choque, né? Ele falou, nossa, mas como assim? Que conversa é essa? Eu falei, não, eu tô falando da correlação dessa energia que você está levando para casa e seu filho machucou o pé, na verdade, tem uma relação com isso. Ele falou, mas como assim? Tal? Ele falou, mas como você sabe disso? Eu falei, eu estudei. Eu estou trazendo uma correlação e estou vendo se faz sentido com você. Cara, assim, e é interessante quando você, como eu falei, né? A gente traz para a prática e a gente começa a ver a relação. Aí você fala assim, poxa, Dinei, mas você está me dizendo, então, que um acidente, uma causa de um acidente pode ser uma questão energética que a pessoa tem na mente? Sim, sim. E é muito complexo e muito difícil de entender e absorver isso. Mas, assim, como eu falei, coloquem no quadro mental de vocês e processem. Né? Em determinados momentos, quando vocês veem uma criança com determinada situação, e percebam que muitas vezes essa situação vem dos pais, pai ou mãe. Então, assim, só para vocês terem esse entendimento, hoje eu vou falar um pouco disso só. Que essa polaridade na infância, ela está trazendo essa energia da mãe do 0 aos 7 anos e meio e do pai dos 7 anos e meio aos 15. Tá legal? E aí, mais para frente, se a gente voltar a ter um pouco mais de conteúdo, a gente posso trazer alguns outros exemplos e explicar um pouquinho mais. E aí, só para... Acho que é melhor a gente até... Eu vou falar aqui um pouquinho do chakras e a gente finaliza por hoje, né? E aí a gente entra na próxima palestra com um conteúdo mais específico, né? Eu até posso falar um pouquinho de uma pouquinho só. A gente fala sobre a cabeça, né? Que é uma coisa mais que muita gente sofre de dor de cabeça, então a gente fala um pouquinho disso. Mas aí só falando ali da questão dos chakras, né? Então, assim, é bem interessante essa questão, né, do reiki. Quem é reikiano já conhece essa parte, né? Mas que cada chakra está ligado diretamente a uma glândula, né? E essa glândula é responsável por certas partes do nosso corpo, né? Então, o chakra coronário, que seria o chakra da cabeça, que é o principal, que é a conexão com a espiritualidade, né, ele vai estar ligado com a nossa glândula pineal epífise, né, que é a nossa glândula que faz a conexão aí à parte espiritual, né? E também, no nosso corpo, ela está ligada com o córtex cerebral e o sistema nervoso. E a relação também, vamos dizer assim, astrológica, ela tem uma conexão com o planeta Urano. O chakra frontal, né, que é o nosso terceiro olho, né, o famoso terceiro olho que fica nesse ponto, ele é responsável pela glândula hipófise. Né? Essa glândula hipófise, ela é responsável pela percepção extrasensorial, ou seja, como eu falei, nosso terceiro olho, né? Os olhos, corpo hipotalâmico, sistema límbico, cerebelo, memória, troca de neurônios, né? Então ela rege o planeta Vênus e Júpiter. Uma coisa legal, né, para os reikianos, né? Quando a gente fala da glândula hipófise, ela é a famosa glândula que produz o hormônio do sono, né? A melatonina, né? E hoje em dia, infelizmente, a gente está vendo até gente vendendo melatonina, né? Então, assim, a partir do momento que eu coloco algo que vem de fora, meu corpo, ele tem nosso remédio, ele tem meu remédio, né? Então, as pessoas sofrem de insônia, aí falam para ela, vai tomar melatonina. Aí ela toma melatonina, aí ela está calcificando cada vez mais a hipófise, ou seja, a própria intuição, o sexto sentido, ela já está começando a bloquear ainda mais essa possibilidade intuitiva. Tá? Então fica só aqui um comentário, né? Porque essa glândula, nossa hipófise, que produz a melatonina, ela é bloqueada por quê? Por estresse,
Como o estresse ele vai atrapalhar a memória, vai atrapalhar o sono, as pessoas que dormem em ambientes que têm iluminação, barulho, então assim, a gente tem que procurar, né, lógico, o máximo de escuridão total para quando dormir. Se por uma acaso no meio da noite você desperta, tem uma luz vermelha para acender, para que você não desperte a sua hipófise. Os primatas, né, os primórdios aí que viviam à luz da lua, a hipófise dele tinha uma boa regulação. Então, o cara era lua, acordou, sol e dia. Então, nós, com o advento, né, da energia elétrica, ficamos aí com a nossa hipófise viciada, né? Pode trabalhar à noite, porque tem luz, pode, né? Agora eu trabalho até de madrugada. Então, esse desequilíbrio, ele vai fazer o quê? Com que a regeneração celular do seu organismo não funcione da forma correta. Ou seja, não vou produzir melatonina, que é um hormônio do sono, é o hormônio da regeneração celular, ou seja, eu vou envelhecer mais rápido, né? Minhas células não vão ser... Então, assim, quem trabalha com reiki, né? Então, a pessoa que vem reclamando de insônia já vai lá e pode pôr bastante energia aí na hipófise, né? O chakra laríngeo, né, que é a glândula tireoide, paratireoide, que também é a garganta, as cordas vocais, amígdalas, bocas e ouvidos. Então, ela rege toda essa parte, né? Então, quando a pessoa muitas vezes tem uma dor de garganta, tem uma questão que ela não falou algo, né, que ela somatizou, ou problemas nos ouvidos, então, normalmente, o chakra laríngeo está sendo afetado. Então, quando ela tem problema nas cordas vocais, na boca, nos ouvidos, então isso está atingindo por esse desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio, como eu falei, é emocional, né? Como a gente ouve, muitas vezes a gente ouve falar, porque estou com dor de garganta, estou com tosse, estou regurgitando aqui. Então, o que é? Qual o porquê da sua mente que está mandando uma mensagem para você, você não está entendendo? O que você gostaria de falar que a tua garganta está inflamando, está infeccionando e não está deixando, né? E por que, por exemplo, a sua tireoide está desregulada e você está criando uma proteção, você está engordando, não consegue se emagrecer, você está com um desequilíbrio hormonal. Então, assim, o chakra laríngeo, ele rege toda essa questão. Então, é a glândula tireoide. Um desequilíbrio na tireoide pode desencadear várias questões. Depois tem o cardíaco, né, que é o glândula timo, né? A pessoa, quando tem um ataque cardíaco, ela vai estar lá no atestado médico, no atestado de óbito, né, que o timo parou, né? Ou seja, a glândula timo, ou seja, o cardíaco, essa pessoa estava muito apegada, sofrendo por não perdoar os outros. Normalmente quem morre de ataque cardíaco, tudo bem, engrossou o sangue, teve problemas de pressão, não sei o que, mas a questão é que faltou alguma coisa, algum problema, com desapego, com passado, perdão, com dores emocionais, né? Então, quando a pessoa tem essas questões e que ela não consegue entender a tristeza, né? Porque o chakra cardíaco rege também o pulmão, né? Então, assim, essa falta de equilíbrio, ela acaba trazendo esse desequilíbrio no chakra cardíaco. Aí depois o chakra umbilical, que rege lá a glândula do pâncreas, né? Que tem o estômago, fígado, baço, pâncreas, vesícula, intestino delgado, os músculos, e tem como regente o planeta Sol e Marte. Aí vem aquela questão, né? O umbilical, quando a gente entra num lugar ali, né? E se sente mal, tem uma dor de estômago, né? Sente uma energia não muito boa, ou seja, o nosso baço que doa energia e recebe também energias do espaço, né? O estômago também, que é responsável junto com o fígado, a gente ouve muito se falar, né, da questão do você tem, como é que é, a dor de estômago lá, como que fala? Deu branco aqui agora. Crônica. Gastrite? Isso, gastrite crônica, né? Por que crônica? Porque é emocional, né? Enquanto a pessoa não tratar a emoção e entender que aquela gastrite que o próprio médico não consegue achar a origem, vai só remediar, que nada mais é do que o quê? É um desequilíbrio no seu estômago, no seu fígado, no baço. Então, ou seja, você está produzindo
através do seu fígado, através da raiva que você sente, né? Você está produzindo muita bile, que vai te dar dor de cabeça, vai te dar dor de estômago, né? Então, esse desequilíbrio emocional que vai te causar essa dor de estômago. Recentemente, teve uma paciente minha que tinha umas dores muito fortes. E aí, a gente fez uma regressão e, na verdade, a avó dela tinha programado na mente dela algumas questões e ela trazia isso inconscientemente, né? Então, essa raiva que ela tinha de algumas situações faziam com que essa dor de estômago viesse sempre que o gatilho emocional vinha e ela não percebia. Então, quando a gente ressignificou isso, nunca mais ela teve dor de estômago. E, assim, é psicossomático, né? É o que o médico falou, né? É crônico. Por que é crônico? Porque eu não sei resolver esse problema. Então, vamos remediar, né? Chácara sexual, né? Que mexe o quê? Com autoestima, criatividade, né? Bexiga, útero, vagina, os ovários, testículos, troca sexual e alegria. É regido pelo planeta Plutão, Lua, planeta Lua e Plutão. Né? Aí tá aí, né? O nosso, os nossos bloqueios, muitas vezes, né? Que nós temos. Às vezes a pessoa, as mulheres, muitas vezes algumas têm questões nos úteros. Úteros é um órgão yang, né? Então essa energia yang, quando ela nega muitas situações que ela sofreu na infância com homens, então essa energia negacional interior dela dificulta que ela tenha filhos. Ela pode ter um útero, um ovário, tudo perfeito, mas no emocional dela existe uma programação, um bloqueio na mente dela que ela faz com que o chácara sexual esteja bloqueado para que ela não possa reproduzir logo por uma raiva inconsciente de homens, mas ela não sabe disso, né? Então essa emoção que fica lá faz com que ela bloqueie a possibilidade de ter filhos, com todos os órgãos perfeitos funcionando normalmente, então ela tem esse bloqueio, né? Então, às vezes também, às vezes não, pela hipnose já houve casos de pessoas que tinham bloqueios e a partir do momento que elas desbloquearam esse chácara, essa energia negativa desse gatilho emocional que estava guardado, ela conseguiu se possibilitar, ressignificar a situação do passado e trazer a energia masculina yang e ser produtiva, né? Ser reprodutora, né? E é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente vê até que muitas vezes a adoção, né? Tem muitas mulheres que adotam e depois da adoção ela desbloqueia também. Por quê? Porque ela age através do amor incondicional que ela tem por um filho que não é dela, então ela também acaba desbloqueando o órgão. Vocês podem ver que muitos exemplos de mulheres que têm dificuldade para engravidar, depois que adotam, passam tempo elas engravidam. Né? Porque a energia que vem de cima para baixo também é muito forte, né? Então, quando você tem esse amor incondicional por alguém que não é nem um filho seu, na verdade, esse amor, ele acaba desbloqueando a energia de outros chakras. Porque a gente fala da circulação de energia entre os chakras, né? Então, essa energia vital que circula, ela acaba desbloqueando. E, por último, o chakra básico, que é a glândula suprarrenal, que rege lá a prosperidade financeira, né? Então, muitas vezes, muitos de nós estamos bloqueados, né? Quando a gente fala assim, o apego financeiro, às vezes a pessoa tem um intestino preso, então ela tem tanto medo de perder, tem tanto apego financeiro e vive apegada a isso e o intestino fica preso, né? E o chakra básico ele rege também os ossos, o sangue e os rins, né? Na medida do possível a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Tem lá o planeta Terra e Saturno, tá? Então só para finalizar aqui nesse fechamento aqui, falando do chakra básico, né? Falar sobre o sangue. O sangue na metafísica é a alegria de viver, né? Na medicina chinesa, né? Na metafísica, o sangue é a alegria de viver. Ou seja, quando a gente tem problema de colesterol, tem qualquer problema no nosso sangue, ou seja, a gente não está feliz por algum motivo. Então, quando você identifica, por exemplo, eu estou com
com alto, ferro alto. Então, qual que é a correlação desse ferro? Ah, não, é minha alimentação que está... Não, existe uma correlação metafísica. Então, assim, o sangue é a alegria de viver. Porque as mulheres, normalmente, naqueles dias, né, naqueles 7 dias, ou os dias de menstruação, elas ficam tristes. Porque, de certa forma, elas estão perdendo um pouco de sangue. Então, quando você perde sangue, você também perde inconscientemente um pouco da alegria de viver. Mas não que você não queira mais viver, mas essa sensação, ela é natural, né? Na mulher é uma coisa natural. Então, toda e qualquer hemorragia, em alguma parte, por exemplo, se eu estou com um sangramento no nariz, então eu estou com o meu ego ferido. A gente vai aprofundar. Quando a gente começar a falar um pouco dos órgãos ou das partes específicas, a gente pode entrar um pouquinho mais em cada um deles aí. Tá? Eu acho que por hoje tá bom, né, pessoal? Como é que tá? Tá bom para deixar o gostinho de entender melhor isso só, né? Não, então. É um gostinho de quero mais, né? Porra, vai ser interessante, sabe? Não, então, Conhecimento. eu estou procurando sintetizar de uma forma bem didática e Uhum. assim, é lógico que algumas coisas vão parecer não fazer sentido, mas se a gente for começar a aprofundar e começar a ter um entendimento, quando a gente falar de um órgão, falar de um membro, falar de uma parte do corpo, e aí vocês vão ter uma relação. Aqui no caso eu tenho a linguagem do corpo e eu tenho também a biometafísica facial, que é a leitura do rosto, né, que é aquilo que a gente tinha comentado, que ambos são o quê? A morfologia, o que é de fora para dentro, né? O que dentro eu estou mostrando por fora, o que de dentro de mim estou mostrando por fora, né? Então isso é muito muito profundo, muito interessante, como eu falei, né? A gente tem uma base prática que a gente começa a entender um pouco melhor dessa questão da psicossomática, das emoções, né? E trazer um pouco do que é a relação. Ah, eu quebrei um braço. O que quer dizer quebrar um braço? Então, são os ossos, estão ligados ao seu chácara básico. Um osso está ligado a quebrar com autoridade. Qual lado foi? Direito ou esquerdo? Ah, foi do direito. Então, provavelmente, naquela época que você quebrou um braço, você estava... o braço representa o que? O caminho, o futuro, trabalho, ação, atividade. Então, alguém... ou a mãe, a avó, tia, alguém proibiu você de fazer algo e você quebrou com aquela autoridade e foi lá e fez. E aí você quebrou um braço, sem perceber. Você causou um acidente sem perceber. Alguém já quebrou algum braço, perna aqui? A Daia quebrou? Não, nunca? Não. Então vocês são... Olha, pode falar, Dante. Um ano passado, não, ano retrasado. Não, ano retrasado já, cara. Eu Ixi, falhou. E não melhorava. Tá me ouvindo? Não, Tá falhou. Na hora que você falou, o que aconteceu? Você congelou para mim. Congelou. Tá? Ixi, acho que é a minha internet, porque tá todo mundo travado. Não, eu tô te ouvindo agora, pode falar. Pode falar, Dante, tá? Tô te ouvindo. Resumindo, tá ouvindo? Faz o seguinte, tira o teu vídeo e fala só o áudio. Tirei. Agora melhor. Vai lá. Melhorou. Meus dois dedões, a mão direita e do pé direito, eu tive uma pequena fratura, assim, e até agora não tá muito bom. Uhum. Né? Ainda não tratei, mas já tá 2 anos aí com dor nos 2 dedões. O dedo do pé e da mão? Tá. O pé direito, o dedão do pé direito, ele tá apontando a direção e o caminho que você segue. Então, eu não sei ao certo. Você tenta trazer na sua memória aí alguma relação feminina que estava talvez bloqueando ou tentando dar palpites na sua direção. Né? Quando a gente fala do polegar, do dedo polegar, deixa eu ver aqui, peraí, agora deu um branco aqui. Cada dedo tem uma especificidade, mas eu vou pegar aqui o polegar, deixa eu lembrar aqui. Mas faz algum sentido? Eu dei uma cortada aí a hora que você falou. Minha internet tá meio ruim aqui. E você falou o quê? Que faz sentido o quê? Algum conflito com o feminino nessa época? Isso.
em relação ao teu caminho, à tua direção. Eu vou falar aqui do dedo polegar. O polegar ou o dedão representa a cabeça, o intelecto, o raciocínio lógico, o trabalho e as preocupações em controlar as pessoas e situações de forma meio dura. Suas preocupações intelectuais estão necessitando de organização, pois estão causando confusões com os outros e com você mesmo. Deixe de teimosia em algumas tentativas. Relaxe. Seu ideal profissional pode ser conciliado com a vida pessoal. Procure apenas observar seu próprio comportamento para descobrir onde está o erro. Essa ansiedade de querer realizar-se, desorganizando sua vida familiar, também pode causar problemas no dedo polegar no dedo polegar de seus filhos, né? Como reflexo de sua atitude rebelde. Vá com calma, reflita atentamente sobre os novos caminhos e aceite com humildade e compreensão as mudanças provisórias. Fique tranquilo o suficiente para colaborar consigo mesmo. A revolta e a teimosia impedem a avaliação quanto à nossa própria conduta. Portanto, cuidado. Pare, pense e comece de novo. Faz algum sentido para você, Dante? Faz, era bem próximo do que eu estava, os conflitos que eu estava naquela época. Acho que ainda seguem comigo, por isso que a dor não passou de jeito nenhum ainda. Foi bem estranho, um choque bem leve nos 2 dedões, assim, e até agora não melhora, sabe? Bem engraçado. Então, além dessa percepção do que está falando aqui, está falando muito em relação, digamos, às suas preocupações, né, com o trabalho, com a direção que você está tomando na sua vida, com o rumo que você está tomando. Então, quando a gente fala do pé, o pé é o quê? Ele é a direção, né? É o que te leva para algo. E a mão é o seu trabalho, é a forma de agir, entendeu? Então, você vê como tem uma relação. A mão quer dizer futuro, quer dizer direção, quer dizer a mão quer dizer futuro, quer dizer como é que é? A ação, né? A mão quer dizer agir e o pé quer dizer direção. Então você vê que pelo que você está falando, que você está vivenciando um conflito interno entre uma direção que você está querendo ir, entre ao mesmo tempo vivenciar o que você vivencia hoje na organização, no trabalho, querendo de certa forma com um pouco de teimosia, querendo que as coisas sejam do jeito que você quer. Então, assim, a dica para você para um pouco, reflete um pouco sobre isso tudo, né? E procura dar uma direção mais leve do que você, com o tempo, que as coisas vão procurar ter uma direção de uma forma melhor, né? E agir sem pressa, né? Acho que, não sei se faz sentido. Faz todo. Isso aí. Vocês veem, pessoal, eu perguntei se alguém quebrou alguma coisa e tal, é justamente com esse intuito de trazer isso para a metafísica, né? Cada situação, cada momento, o nosso corpo vai brigar, ele vai gritar, ele vai falar com você, né? Poxa, fraturei o dedão, fraturei o dedo do pé, o que isso quer dizer para mim? Então, quando você vai na metafísica e busca, né, você vai começar a entender. E quando você começa a entender, Dante, procura aliviar um pouco mais essa cobrança sua, essa questão de que tudo vai ter um tempo, né? Que nem eu, na minha loucura aqui, né? Eu tive sempre como eu estava falando, como eu falei no começo, né? Quando a gente começou a falar, né, dos nossos propósitos, né? A gente às vezes segue um caminho, esse caminho é importante na nossa vida, ele vai ter aquele momento, aquela representação. E hoje eu estou seguindo um outro caminho. Então eu passei por depressão, passei por medos. Esse momento agora, eu estou passando por um momento de ansiedade. E aí eu já estava brincando, estava meio com o intestino solto, né? Então, ou seja, é um pouco de ansiedade. Então, quando eu entendo o que eu não tomo remédio, eu procuro evitar tomar remédio. Eu já tive isso na minha vida toda, né? Eu já sempre não gostei de remédio. É claro que às vezes não tem jeito, né? Às vezes a cabeça dói tanto, porque eu vou falar depois sobre a cabeça, mas a cabeça dói tanto que você fala, não, eu preciso dar uma aliviada. Eu sei o que está me dando isso, mas eu vou dar uma aliviada porque eu preciso também um pouquinho. Então, os remédios, às vezes, a gente tem que remediar. Legal? Bom, acho que é isso, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Eu quero saber Egli, Pode falar.
Dores musculares. Hum, Eu vi que o terceiro chakra, ele rege os músculos, né? aham, Qual que é a sim. sua interpretação de dores musculares? Então, essa dor muscular é uma dor que ela se espalha pelo corpo ou é uma dor específica em partes do corpo? Ou é uma dor que vem... Não, é na lombar, por exemplo. Dores na lombar. Então, a lombar é o seguinte, Egli, a lombar ela está um pouco ligada a questões financeiras, né? A gente quando se Uhum. preocupa muito, a lombar ela também tem uma conexão com os rins, né? E é a estrutura que te equilibra, né? Te põe em equilíbrio. Então, se a gente está muito preocupado com as questões financeiras, esse desequilíbrio financeiro, ele acaba atingindo a lombar, tá? Mas espera aí, vamos ler aqui também. Faz sentido? Faz. Uhum. Então, porque deixa eu ler aqui na... E não tanto, também muito estresse também, né? Assim, Sim, emocional. porque Algum- o que acontece? Você está carregando um peso, né? Então a tua lombar ela está gritando. Vai falar, Egli, dá um tempo, desestressa, relaxa um pouco, tira essa carga de cima de você e perceba que tudo vai se resolver no tempo certo. Então, quando a gente fala em finanças, né, é muito complicado, né? Às vezes a gente passa por... Então, se a gente como é que ela tem que ter fé, né, muitas vezes, né, porque a gente fica tão preocupado com a situação atual, com isso, com aquilo, então a lombar ela é muito afetada. Deixa eu só ver aqui, eu vou ler para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Lombares, vamos lá. Pessoal, tá tranquilo aí para vocês, né, pessoal? Eu tô de boa aqui, mas eu falei que ia parar já, né, mas... Olha lá, vértebras lombares, tá? Problemas com as lombares significam contradições nos sentimentos e ocorrem com a pessoa que, ao mesmo tempo em que precisam do amor, recusam-no por necessitar da liberdade de sua individualidade. Mostram indecisão quanto à posição que deve ser tomada em seu relacionamento amoroso e dúvida quanto aos seus sentimentos. A região lombar também significa dificuldade financeira, insegurança quanto ao futuro profissional, insegurança quanto às contas a pagar no futuro. Outra explicação para os problemas nessa área está ou no bloqueio dos prazeres sexuais ou no extremo oposto, o abuso sexual. O fato de não conseguir tomar uma decisão e arrastar problemas sentimentais por muito tempo faz com que a pessoa sinta raiva de si mesma. Essa inflexibilidade amorosa é responsável pelas dores lombares, desvios típicos hiperlordose e faz dessa região tornar-se rígida e dolorida. As pessoas que não se dobram docilmente para as outras enrijecem essa região. Então você vê, Egli, tem... caiu aí como uma luva, foi? Demais. Então. Então, assim, eu falei do financeiro, que nesse momento é uma coisa que mexe. Mas tem outros fatores, né? Que você vê, ela fala um pouco da questão dos sentimentos, que a gente às vezes bloqueia, que não se dobra, né? Porque a inflexibilidade, né? Ou seja, a lombar trava. Então, você está... O seu corpo está falando para você, ó, você está rígido demais. Você não está se permitindo se curvar ao outro, né? Então, então você vê, às vezes são várias questões em uma só questão, que são várias possibilidades. Então, o que acontece, né? Quando eu levo isso para um set terapêutico, eu faço minha anamnese, eu sempre pergunto, você tem algum tipo de dor, alguma situação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa, às vezes ela não fala, não, eu não tenho, né? Aí, no processo, aí acontece tal coisa, aí eu falo para ela, você tem dor na lombar? Eu tenho. Falei, tá, mas eu perguntei para você se tinha, você não tinha, né? Ou seja, porque talvez a linguagem do corpo para nós terapeutas é muito interessante, porque ela é um autodiagnóstico, né? Então, quando você traz uma pessoa para o seu set, você faz uma anamnese e ela te traz, por exemplo, eu tenho problemas nos rins, eu tenho problema de estômago, meu pâncreas, eu tenho isso, tenho aquilo. Quando você traz isso para o set terapêutico, você já sabe o que você vai tratar de certa forma. Então acaba sendo muito objetiva seu trabalho, né? Eu uso muito. É que, como eu falei, é muito conteúdo, é muita informação. Então eu lembrei da questão financeira quando eu falo da lombar, mas tem outras questões também além da financeira. Então a gente tem uma série de fatores.
Faz sentido? Conflito profissional, completamente. Então. E esse negócio, né? Eu quero estar com alguém, mas eu não abro mão da minha liberdade, e aí fica nessa de, eu vou dizer sim, querendo dizer não, e fica, Então. Então agora você já sabe qual é a sua autocura. Entendeu? Se você pode perceber, comece a se tornar mais flexível nessas questões dos seus relacionamentos, tomar uma tentativa assim, de ter uma direção na questão financeira. Você sabe que a gente, principalmente nós que às vezes estamos nesse mundo terapêutico aí que é uma loucura, que tudo é uma iniciação, né? Esses momentos aí que todos estão passando. Ah, meu gato, vocês estão vendo? Ele está aqui em cima. Tá dando para ver aí, ó? Daqui a pouco ele pula de lá. ai, que lindo! A figura. Então, assim, essas incertezas, né, infelizmente, elas geram muita dor, né? A gente, você está falando da lombar, eu também, esses dias eu também estava assim, esses dias eu também estava sentindo É a transição. uma transição. Esses dias também, agora que você falou, eu caiu a ficha que eu comecei a ler aqui agora, também tenho essas incertezas, também estou passando por esse processo todo, né? Esse momento que a gente vive, assim. Então, tem essas incertezas da nossa questão relacionamento, é o que você falou, né? Recentemente eu também fui dar uma olhada no meu mapa em algumas situações e tal. Não, eu já sabia de certa forma, né? O ariano tem essa questão da liberdade. E às vezes a gente, não que a gente sofra, mas é que a gente reprime algumas questões, né? Então, quando a gente reprime isso, fica lá e a gente também vem a dor. E ao mesmo tempo você não quer machucar o outro, mas você também não quer se machucar, mas não quer. Você fica perdido em cima do muro, né? Então é tudo muito louco, mas faz parte. Faz Dois parte. infelizes ali. Não, o pior é que não. O pior é que muitas vezes os dois estão felizes, mas também tem algo que fica ali também numa posição delicada, né? Que nem você falou. Às vezes, o que é liberdade, né? Eu estava ouvindo falar entre liberdade e caos. Então, na verdade, se tem muita liberdade, tem o caos, né? Então faz todo sentido, né? Porque se a gente tivesse uma sociedade que fosse totalmente tivesse uma liberdade total para tudo, tudo posse, tudo, então seria o caos, né? Então a gente tem que entender que em determinados momentos a gente tem que aceitar que algumas regras, algumas normas também não são uma forma de bloquear a nossa liberdade, são uma forma de organizar o caos, né? Então é isso. Legal, pessoal? Muito bom. Acho que deu, né? 2 horinhas aí, né? Acho que foi. Bom, Ednei, qual é esse livro aí que você está tendo como referência? Aqui, ó. Esse aqui é A Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Esse é a edição número 1, tá? Esse livro aqui, normalmente, ele é dividido aqui nas articulações. Cada capítulo, por exemplo, ó, deixa eu falar aqui rapidinho para vocês dos capítulos. Ó, o capítulo 1 ele fala da cabeça e seus órgãos. O capítulo 2 ele fala da coluna vertebral. Capítulo 3, articulações. Capítulo 4, ossos. Capítulo 6, pernas, pés e seus problemas. O capítulo 7 fala da pele. Capítulo 8, evolução. Capítulo 9, músculos, dor e estética. Capítulo 10, obesidade e causas. 11, problemas no sangue, mal-estar em geral. O capítulo 12. Aí o capítulo 13 vai falando das glândulas, mamas e seios, tireoide. Capítulo 14, aí já vai um pouco mais da parte da psicologia, análise psicológica dos órgãos internos, coração, intestino, ânus, hemorroidas, útero, bababá, estômago. Meu, é muito conteúdo. Isso é o capítulo 1. Aí o capítulo... Caramba, Tem o capítulo 2... parece uma Bíblia. É uma Bíblia, isso é uma Bíblia. E tem o capítulo 2 que fala um pouco mais de um conteúdo um pouco mais leve. E aí o capítulo 3 é interessante também, que aí ele fala bastante também dos órgãos, aí ele fala dos dentes, do significado dos acidentes, aborto, aftas, amnésia, e assim vai. Ele está em ordem alfabética aqui, no caso, é bem legal.
a asma, cãibras e assim vai. Outra coisa que eu ia falar para você, Egli, você falou das dores musculares, você especificou, como você especificou né, as costas, né? Então, a dor muscular em si, por isso que eu perguntei se era especificamente em uma parte do corpo, porque às vezes, que hoje é uma doença muito chata, né, que também é crônica, né, é a fibromialgia, né, que são dores musculares em várias partes do corpo, né, então você sente, pode ser do ombro, pode ser das costas, pode ser... Então, às vezes as dores musculares estão muito ligadas justamente isso, a querer controlar o que está fora do meu alcance, né? A gente tem que ter um entendimento, às vezes, que eu tenho controle até X, até onde eu posso agir. Então, se eu fico sofrendo por aquilo que eu não tenho controle, eu quero controlar o outro, eu quero controlar o tempo, eu quero controlar o que está fora do meu alcance, então eu vou gerar essas dores musculares, porque o meu corpo vai falar para mim, para, porque você quer controlar tudo. Então, uma hora vai ser o ombro, né? Os ombros estão muito ligados a questões de energia de outras pessoas, a vontade de bater em alguém, né? Quando dói o ombro, é que você aquela sensação de falar assim, eu preciso encher alguém de porrada. Então, mas assim, depois a gente vai seguindo aqui com o conteúdo aqui. Tá bom, né, pessoal? Já 9 horas já, né? Foi bom para vocês aí? Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? A Michelle. Michelle ficou quietinha aí, minha amiga hipnóloga também. Tudo bom? Comendo, uma hora comendo. Brincadeira, o trabalho enrolou e depois eu fui comer. Mas eu tava aqui só ouvindo. Maravilhosa a aula. Legal, obrigado. A Michelle é hipnóloga também, lá em Brasília, né, Michelle? Sim. Legal. Eu acabo usando mais as técnicas do coach, mas eu achei muito interessante essas técnicas que você trouxe do corpo. Sim, Ai, a gente dá vontade de estudar tudo, fazer tudo. Pois é, Eu pois quero é. fazer healing. Pois é. Então, a Cristina Cairo, ela dá um curso aqui em São Paulo, agora com essa possibilidade de fazer online, também é interessante, porque ela mesma que dá o curso, né? Então, assim, ela é meio maluca, né? Ela é meio bruxa, né? Então, tem essa questão da questão energética, tem essa questão... Tanto que esses livros... vocês já devem ter ouvido falar da Louise Hay, né? A Louise Hay também, ela tem essa psicossomática, ela tem muitos livros também que falam de, por exemplo, da coluna vertebral. Cada osso da coluna vertebral tem uma parte emocional ligada. Os nossos dentes, cada dente tem uma conexão, né? Então, nossa, isso é muito profundo. Cada dente tem uma conexão com uma vértebra. Então, assim, é muito profundo. E é aquilo que eu falei, né? A gente tem que trazer para a prática para encontrar a correlação. E aí, quando você traz para a prática, você vai vendo que realmente faz todo sentido, né? Bom, é isso. Gratidão infinita. Nada, que é isso. Eu que agradeço aí, acho que, como eu falei, né? A gente está trocando experiência, então, quanto mais quando eu tiver essa oportunidade de ter vocês para a gente trocar isso, também eu aprendo. Que a gente tem várias formas de aprender, né? E acho que a que mais a gente assimila e a que mais a gente aprende é aquela que a gente ensina. Então, espero que vocês tenham saído com um pouquinho mais de conhecimento aí, e aí vamos ver aí quais são os próximos passos aí para a gente continuar. Aí. Legal? Gratidão, Ednei. Valeu mesmo. Obrigado, eu que agradeço aí. Bom, tá gravado aqui, eu vou depois a gente vê. Você viu? Não parou. Foram o quê? Quanto tempo aqui? Foi mais de 1 hora. E não parou. Ou seja, quando eu faço eu chamo lá e jogo o link, eles não conseguem, não sei por que eles não derrubam. Então, hipnotizou o Zoom. hipnotizamos o Zoom. Zoom? Quanto tempo tá aqui? Cadê? Onde é que aparece o tempo mesmo? Nem sei, mas sumiu aqui. Pensei que aparecia o tempo. Quando eu faço a apresentação. Oi? 2h06. 2h06. Ótimo. Muito bom. Bom, então é isso, pessoal. Vamos nos falando aí no grupo e aí se vocês quiserem, na semana que vem eu continuo, ou se alguém quiser, fiquem à vontade também, se alguém quiser fazer uma apresentação, que esteja aí disponível para trocar aí também o conteúdo e conhecimento. Aí. Legal?
Legal, meu querido. Um abração aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu. Gente. Tchau, tchau.